Vejam se voltou. Voltou? Então, tá bom. Então, vou repetir o que eu estava falando. Serão 6 dias de lives. Eu dividi 2 projetos, um mais elaborado e um mais básico, tá? A gente vai fazer então os 6 dias, só que eu vou intercalar esses 2 projetos, tá? Ao longo das lives vocês vão entendendo. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Tem bastante gente que é novo no feed, né? Então deixa eu me apresentar. Meu nome é Paula, eu sou ceramista, na verdade sou formada em desenho industrial e comecei pintando porcelana bem novinha, com 13 anos, e a partir de 17, 18 anos eu comecei a dar aulas no início de porcelana, depois fui migrando para cerâmica, para faiança, na verdade, que é uma técnica também bem bonita, embora a gente quase não faça hoje em dia, mas o início da cerâmica, na verdade, foi com a faiança, que é uma cerâmica esmaltada. Uma técnica bem bonita também. E depois eu comecei com a cerâmica, com a parte da pintura. Aqui no ateliê tem bastante gente que tem essa dúvida. Eu não dou aula da parte da modelagem. Embora eu faça, em alguns momentos eu faço algumas peças para ter como modelo aqui para o ateliê, eu não dou aula. A parte do ateliê, das aulas do ateliê, sempre da pintura. Então aqui eu faço todo tipo de pintura no baixo esmalte, que a gente fala que é a temperatura de 980 graus, e a gente faz também alguns projetos para alta temperatura, que é em torno de 1230, 1250. Na verdade, a partir de 1100, 1200, 1150, o pessoal já determina, nomeia como alta temperatura. Então, eu trabalho com isso desde 17, 18 anos, já se vão aí uns bons anos, né? E sempre dando aula. Em alguns momentos eu parei, fiz alguns outros, paralelo à aula, tive outros projetos para pinturas, para lojas online. Agora, hoje em dia, eu só me dedico às aulas do ateliê. O que mudou foi que uma parte eu me dedico às aulas presenciais, e outra parte eu me dedico aos cursos online. Então a gente tem aula a cada 15 dias, eventualmente a gente faz uma semaninha de lives aí para divulgar o clube, e é isso. Então hoje em dia eu consigo me dedicar às aulas. Então é um período para mim que eu estou muito satisfeita, porque na verdade é o que eu gosto de fazer. Então é isso. Eu queria que vocês, quem está aí, eu não consegui enxergar, que acho que já começou, já subiu meus comentários. Quem pudesse apresentar, que eu não conheça, tem gente que eu não conheço, tá? Puder me apresentar, me falar se já pinta ou não, seria bacana. Daqui a pouco, a gente desativa os comentários, porque eu sei que atrapalha um pouquinho na parte da pintura. Daqui a pouco a gente já tira, tá? Eu só estou enxergando aqui que a Adriana, o resto das pessoas eu não conheço. Na verdade, a Adriana acabou de entrar e é uma aluna minha presencial que vem aqui há acho que quase um ano. E, na verdade, essa técnica, foi até bom eu enxergar o nome dela aqui. Na verdade, essa técnica ela viu na internet, e aí ela também desenvolveu, foi mexendo, eu fui auxiliando em algumas coisas, e ela que faz isso tão bem quanto eu. Então, eu queria dar os créditos para ela. É a Adriana, que é minha aluna aqui de quarta-feira. Ela é arquiteta, então ela tem ideias diferentes e tal, e é sempre importante essa troca, né? Pinto porcelana. Tem muita gente que está fazendo porcelana e cerâmica. Assim também, como tem bastante gente, eu tenho bastante aluna de cerâmica que pinta porcelana também. A Cris, que é minha aluna,
Estou vendo aí a Lúcia, algumas alunas que são presenciais, Gilda, que é do clube. Então, deixa eu explicar para vocês um pouquinho, para quem está começando a assistir as lives e não me conhece. Eu tenho um clube, já vai fazer 2 anos em março, onde a gente faz aulas a cada 15 dias, onde eu ensino cada aula uma técnica diferente. Eu tenho nas aulas um prato pronto ou uma peça pronta, normalmente é prato ou peça reta, é mais fácil para eu filmar. Pinto porcelana e baixo esmalte. A Naira, Gil, das alunas que são do clube, tá todo mundo aí. Então, e aí no clube eu dou uma aula a cada 15 dias e eu tenho um grupo de WhatsApp, onde nesse grupo eu consigo conversar, trocar ideias, tirar dúvidas com as alunas. Para esse evento dessa semana, a gente tem um grupo de WhatsApp. Eu acredito que todo mundo já esteja lá, mas se alguém não estiver, manda uma mensagem em inbox que a Thalita ou alguém te colocam no grupo de WhatsApp para vocês conseguirem acompanhar, receber o link de quando vai começar. É interessante. Depois a gente também vai mandar o material, então quem puder participar do WhatsApp, é bem interessante. A Rita também está falando que pinta porcelana. Fazendinha da Elce, olá. A Gilda adora o clube, já estou há 2 anos. Tem algumas alunas que já estão desde o início, que são fiéis, vieram no evento. E justamente para essas alunas que estão desde o início, eu tenho uma surpresa bem bacana para vocês. A gente vai ter novidade esse ano no clube. Desde o ano passado eu estava com essa ideia, acabei não conseguindo fazer com que ela acontecesse. Esse ano ela vai sair do papel e a gente vai, vocês vão ver, acho que todo mundo vai gostar bastante. A Naira também está desde o início, a Cris também está desde o início. O que é importante falar, gente, que muita gente pergunta, eu tenho aqui algumas alunas que estão no clube e são minhas alunas presenciais. Tem gente que fala, tem necessidade dos dois? O trabalho do clube é bem diferente do trabalho presencial. Quando a gente para fazer a aula, assistir a aula, é um momento que a gente está só assistindo ou no celular, seja na televisão, e aí vocês ficam o tempo inteiro olhando. A gente grava bem de perto, a minha mão bem próxima da câmera, então dá para ver todos os detalhes. É bem importante. Eu repito o processo várias vezes, desde o começo da aula até o final da aula eu repito. Mostra a diferença do que é corante, do que é esmalte, mostra a diferença de uma tinta para outra. Pincel, eu dou bastante explicação de pincel. Em cada aula, vocês têm um monte de explicação diferente. A Isabel também está desde o início. Deixa eu ver se eu perdi alguém. A Naira também está desde o início. Tem bastante gente que está desde o começo. É bem, bem legal. Vocês vão ter uma surpresa. Para o pessoal que é novo, que é antigo, vai ter uma surpresa. Então, voltando ao clube, eu explico um pouco sobre pincéis, falo sobre esmaltação, variedades de esmaltes, variedades de produtos. Ontem mesmo a gente teve uma aula do clube, eu ensinei a usar relevo. Então, assim, tudo que eu tenho na minha cabeça que está acontecendo aqui no ateliê, de novidade, de técnica diferente, agora mesmo tem várias tintas e várias técnicas que eu estou usando, que eu comecei agora, e já estão programadas para as aulas do clube. Semana que vem vai ter uma aula diferente, então sempre tem novidade. Mesmo para as alunas que estão há um tempão, eu acho que a Andrea também está aí. Eu acho que sempre tem uma novidade. Quem é do clube pode falar se eu estou mentindo ou não. Sempre tem uma coisa diferente para vocês aprenderem. E aí eu sempre dou sugestão do que dá para mudar. Então eu acho que é um projeto que me traz bastante alegria e eu acho que, acima de tudo, ele é muito produtivo, né? Eu tive a ideia do clube por isso. Tem muita gente que é de fora e não consegue vir sempre.
Então é muito mais fácil, a gente marca o horário e assiste a aula juntas. Quem não consegue assistir no horário certo, a gente faz sempre de quinta-feira às 6 horas. Uma ou outra vez a gente acaba mudando porque às vezes eu tenho algum problema de agenda, ou é feriado, tem Natal, Ano Novo, aí uma ou outra vez a gente muda, mas eu aviso muito antes e a gente passa aí tudo pelo WhatsApp, então é tranquilo. E quem não consegue assistir no dia da aula ao vivo, onde vocês podem tirar dúvidas comigo e conversar, que nem a gente está fazendo agora, dá para assistir depois pelo Hotmart. Todas as aulas vão para o Hotmart e ficam lá, pelo tempo que vocês tiverem a assinatura ativas. O Hotmart é uma plataforma de cursos, é a maior plataforma de cursos, eu acho, que tem hoje em dia, é super séria, aqui que hospeda os meus cursos online. Eu tenho outros cursos além do clube, mas o mais novinho é o clube mesmo. Então é sempre às quintas ou às quartas, às 6 horas. É um projeto que me traz muito prazer, como eu falei para vocês. Então é isso, gente. Eu vou fazer hoje uma peça. Na verdade, hoje eu vou falar com vocês o seguinte. Não é todo mundo. Daqui a pouco a gente tira os comentários, tá? Enquanto a gente tá. Quando eu começar a pintar. Não é todo mundo que tem facilidade de desenhar. Eu, honestamente, eu mesma não desenho as minhas peças. Quem desenha as minhas peças, vocês sabem, é a Lu Rosa. Ela faz as minhas peças. Eu tenho as ideias, mando um esboço para ela às vezes ela cria, a gente cria juntas, enfim, a gente tem um acordo que funciona super bem. Mas não é todo mundo que tem facilidade para desenho. Então, o que a gente faz? No clube, a gente manda um PDF com o desenho que eu estiver fazendo naquela semana, para vocês terem uma ideia. Alguns desenhos são mais elaborados, ó. Esse aqui é um projeto do clube do ano passado. Se eu não me engano, foi em novembro que eu fiz esse prato. Estão vendo? Por mais que a gente tenha facilidade de desenhar, esse prato não é um prato super fácil. Tem que ter um divisor, tem que ter um torno. Então, o que a gente faz? A gente manda um PDF para vocês e vocês podem imprimir, passar para o vegetal ou não, passar com um carbono próprio também, e aí vocês têm a peça riscada. Esse prato é um prato mais elaborado. Então, hoje, o que eu quis... o primeiro projeto dessas lives, o que vai ser? Vai ser para quem não tem muita habilidade de desenho e não... Tá fazendo esse prato, Gilda? Então, assiste as lives porque eu vou pintá-lo novamente, só que com outras cores e outras técnicas. Então, a ideia era essa, a Gilda já me fez esse gancho. Hoje e amanhã eu vou fazer algumas técnicas que a gente não precisa do risco. São técnicas mais básicas, mais soltas. E aí depois a gente vai pintar um prato mais elaborado. Eu não quero marcar exatamente os dias, porque às vezes a gente rende um pouco mais, rende um pouquinho menos. Então, acompanhem que sempre vai ter... Todo dia tem uma técnica diferente. Então, eu vou fazer esse aqui com vocês, tá? A gente ainda vai fazer nas lives. Mas hoje, o que eu preparei para começar é esse aqui, ó. Que é o que eu falei para vocês, que foi a minha aluna que acabou desenvolvendo essa técnica. Gente, eu sou super tranquila com essa questão de desenho, de técnica. Esse aqui, por exemplo, foi a minha aluna que desenvolveu, vamos dizer assim, e eu falei para ela e eu estou passando para vocês, tá? Porque eu acho que a ideia do clube, a ideia da internet, a ideia das lives ao vivo e gratuitas é justamente essa: dividir conhecimento, tá? Não faz sentido algum a gente melhorar no nosso trabalho e não passar isso para frente. Então, eu tenho muito prazer em passar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi ao longo desses 30 e poucos anos, mas eu também gosto muito de dividir os trabalhos das alunas. Então, esse aqui, ó, passando crédito para ela, é da Adriana, minha aluna de quarta. O Instagram dela é Dripina,
tá? Então, eu acho que a gente também tem que exercitar isso, esse desprendimento do trabalho. Tá? Tanto é que no workshop que a gente fez, no evento presencial que a gente fez, 2 alunas minhas deram aula. Uma foi a Cecília, com um desenho com pintura turca, que ficou muito bacana, todo mundo adorou. E a outra foi a Letícia e a Cris, que também são minhas alunas, que fizeram peças de Natal. Então, é uma troca, tá? É importante que a gente entenda isso e não fique tão, né, assim, essa técnica é minha ou não. O importante é vocês aprenderem. Então, ó, eu vou começar esse prato aqui, ó. Eu fiz um exemplo, fiz rapidinho aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. A gente usou, na verdade, a Adriana imprimiu para mim numa etiqueta. Isso aqui é bacana porque todo mundo vai poder fazer. É muito simples. Aquela etiqueta que a gente usa, ó, aquela da Primaco, Pimaco, essa etiqueta. Ela é um pouquinho mais grossa do que a folha sulfite, mas ela cabe na maioria das impressoras, tá? Então, vocês conseguem colocar na impressora e imprimir. Aqui, a gente imprimiu essas flores, tá? Eu não queria que fosse um desenho muito elaborado, justamente porque a ideia era ser mais acessível para todo mundo, tá? Então, a gente fez essas flores em formato maiorzinho e menor. Então, ó, imprimiu na impressora, com esse papel Pimaco, tá? Até aí eu acho que é ok. Dá para fazer essa técnica que eu vou fazer também. Sabem aquelas etiquetas laranja, vermelhas, que às vezes a gente coloca, principalmente quem tem ateliê, a gente coloca para marcar peça quando está vendida. Qualquer etiqueta desse tipo, a gente consegue usar também, tá? Então, a gente imprime, tá? Na impressora. Tanto faz o tipo de tinta, eu me preocupei com isso para explicar para vocês, pelo seguinte, vocês vão ver que ele vai funcionar só como uma máscara. Então, a tinta não vai interferir na pintura, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Então, podem imprimir na impressora que vocês tiverem, desde que a espessura dessa folha, que é um pouquinho mais grossa que uma sulfite, passe na impressora de vocês, tá bom? Aí, a gente imprimiu. Estou fazendo aqui com vocês o mesmo esquema que eu faço no clube. Eu deixo um pronto. Hoje esse aqui não está queimado. Normalmente os que vão para o clube já estão queimados. Eu não tive tempo de queimar, mas assim, nas lives eu nem tenho tanto essa preocupação. Mas no clube sempre terá um modelo para vocês olharem, tá? Então a gente manda a foto da peça pronta, manda o risco, manda o material. É bem redondinho o processo. Muito difícil. Quem não... Aliás, as alunas, eu tenho casos de alunas que não fazem porque não tem tempo, ou porque estão com algum problema, mas deixar de fazer por não conseguir, graças a Deus, até hoje eu não tive ninguém. Então, assim, é bem passo a passo. Eu sou sou um pouco exigente com as alunas, e no clube eu não consigo olhar todas, mas a gente faz bem passo a passo. Na hora de gravar, vocês vão ver, quando eu for fazer esse aqui que é mais elaborado, vai dar para ver mais ainda. Eu explico todos os detalhes. Então, assim, não existe quem não consiga fazer. Honestamente, até hoje não tive nenhuma aluna que não conseguiu fazer, principalmente com o clube, com as aulas online. Então, esse é um projeto que eu tenho muita firmeza de colocar minha cara aqui e falar para vocês. Eu tenho certeza que todo mundo que se propõe a pintar com os clubes, com o meu clube, vocês conseguem fazer todas as peças. Até porque eu me preocupo em ter peças mais simples e dividir. Então, fiquem tranquilas, porque eu sei que pode ser que seja dúvida. Eu nunca pintei, eu vou conseguir fazer? Vai conseguir fazer,
tá? Assim como material também, eu indico alguns lugares para compra, mas tenho aqui também para vender. Então a gente tenta facilitar ao máximo a vida de vocês. Ó, então imprimir. Aqui a gente imprimiu um monte, como eu falei para vocês, foi a minha aluna que gentilmente imprime para mim. Ó, isso aqui, ó, só recortar um pedacinho, ela é autocolante. Acho que até agora eu não tinha falado isso e é importantíssimo. Ó. A Gilda tá falando que essa aula no prato. Então, Gilda, e é um prato meio detalhado, mas dá para ver passo a passo, não dá? Desse aqui, ó. E assim, o Juan que grava há um bom tempo e a gente já tem o formato certo da filmagem, então às vezes chega um pouquinho mais próximo, então funciona direitinho. Ó, recortar normal, tá? Eu já tenho alguns aqui recortados. E aí, deixa eu só acabar esse aqui. Dá para fazer outros desenhos. Isso aqui é, como eu sempre falo no clube também, é sempre uma sugestão, tanto de cores quanto de desenho. Quem tiver habilidade, gostar, quiser fazer outro tipo de desenho, fique à vontade. Ó, gente, essa etiqueta é adesiva, tá? Só para mostrar para vocês. Tá bom? Então, aqui, ela, como eu falei para vocês, eu tô usando essas florzinhas como uma máscara. Então, eu vou colocar, depois eu vou pintar e vou tirar. E antes disso, eu vou fazer uma base. Então, eu vou explicar passo a passo para vocês. Olha, eu vou usar um torno. Eu uso o torno da FA Ferramentas. Vou pedir para o Juan se ele puder escrever aí a marca do torno. Tem outras opções, mas o que eu uso aqui no dia a dia é um torno bem profissional. Ó, ele gira muito rapidamente. Alguns vídeos que vocês veem eu pintando, eu estou girando e filmando ao mesmo tempo, tá? Porque ele é muito rápido. Então, o que eu faço? Deixo ele girando, estou pintando e com a outra mão filmando. Quando não tem ninguém aqui para me ajudar, é assim que eu faço. Esse meu é o 2 em 1, ó. Eu consigo abrir aqui e ele vira, ele tomba, ó. Então daria para virar ele para mim. Eu particularmente quase não uso, ó. Dá para deixar ele aqui e usar como apoio. Eu prefiro segurar a peça na mão, mas para quem gostar tem essa opção. Ele vem também com como uma esteirinha que faz com que a peça não caia. Eu tô sem a minha aqui. Ó, eu gosto desse torno por isso, porque dá para inclinar, eu tenho algumas alunas que gostam, então usam, e dá para deixar ele nesse formato. Existem outras opções. No Mercado Livre, eu tenho uma aluna que comprou alguns no Mercado Livre, também tem outras opções. Eu gosto sempre de explicar, tá? Como eu falei para vocês, eu indico alguns materiais, mas sempre tem substituição. E eu vou usar um prato. Esse prato que eu estou usando é de torno, tá? Ele pode ir pro forno e queimar a 1.200 graus, tá? Normalmente as minhas peças são da Corban Cerâmicas. Então, eu vou passar uma camada de... Olha, o pessoal da FA Ferramentas entrou aí agora. Então, estou mostrando o torno. Se alguém quiser adquirir o torno, é só mandar recado. Acho que ela acabou de entrar. E o Juan escreveu, F.A Ferramentas. Tá bom? Quem quiser, então, tiver interesse, eles têm outros modelos, tem mais baixinho, tem torno de pé que fica no chão. É que aí, assim, cada pessoa tem uma escolha. O que eu prefiro particularmente é esse. Algumas alunas minhas já compraram aquele que é bem baixinho. Aí vocês entrem lá e falem com ela. Ó, então, o torno,
Tem bastante gente que nunca viu, não conhece, então eu vou desde do início, tá? A hora que estiver incomodando, o Juan tira os comentários. O torno, ele já vem com essa marcação. Como eu falei, existe uma esteirinha, mas esse meu eu prefiro tirar. Ele tem uma marcação, acho que de 1 em 1 centímetro, tá? Para que serve essa marcação? O pessoal da FA está colocando o telefone lá. Essa marcação serve para a gente ter uma referência do fundo das peças. Quando a gente está usando uma pecinha menor, ó, tem um bolzinho aqui, ó, a gente já enxerga e centraliza ou coloca em cima da marcação, tá? Esse prato, ó, eu tenho o costume de olhar por baixo e encaixar no meio ou, se der, exatamente em cima da marcação. A ideia é que a gente centralize essa peça. Alguém está perguntando sobre os pratos da parede. Me manda um direct e aí a gente se fala. Eu mudei a parede, agora fiz uns pratos mais modernos. Então, a ideia do torno é centralizar o prato. Então, a gente usa tanto a parte de baixo do torno, eu gosto de usar, ó, eu tenho o hábito de deixar o dedo direito, da mão direita aqui, ó, para fazer como uma referência. Ele tá já certinho. Um ou outro prato, especialmente esse aqui que é feito à mão, às vezes ele não tá totalmente centralizado. O meu já tá. E eu não vou usar, não preciso agora que ele esteja totalmente centralizado. Mas, ó, a ideia é essa, centralizar a peça, a gente marca essa parte de baixo com um dos espaços do torno. Como eu falei para vocês, esse torno é bem ágil, eu normalmente consigo filmar e pintar, porque eu deixo ele girando, para quem não tem experiência, ó, eu deixo ele girando e ele fica um tempão. Deixa eu centralizar aqui e mostrar para vocês, ó. Então, dá uma olhadinha por baixo, tá? Ó, e centraliza. Ele, conforme a gente gira, ele vai mais rápido. Então, eu consigo, quando estou fazendo, quem acompanha, às vezes eu faço esses liners aqui, eu deixo ele girando e depois eu, com a mão esquerda eu filmo, com a direita eu pinto, tá? Não é sempre que tem alguém aqui, às vezes eu pinto aqui sozinho, então preciso fazer isso. Então é isso. Então o torno é uma ferramenta importante em algumas pinturas, tá? Não é em tudo que a gente usa, tem alguns trabalhos que a gente não usa. Quem não tem, dá para começar a fazer o curso sem o torno, assim como o forno. Obviamente, o torno é um investimento bem menor do que o forno, mas dá para a gente começar sem o torno, tá? Tem essa técnica mesmo, vocês vão ver, daria para fazer sem o torno. Então, isso às vezes, tem muita gente que me pergunta, não é um impeditivo para deixar de fazer as aulas, tá bom? O forno tem muitos ateliês. Alguém está perguntando se chegou atrasada, perdeu muito? Não, não perdeu não. Na primeira live eu acabo falando um pouquinho mais do que eu falo normalmente, então eu vou começar agora. Eu vou fazer esse prato. A gente vai começar esse prato. Então, o forno, a gente também indica ateliês em São Paulo e em outros lugares que fazem queima, tá? E o torno tem muita técnica que a gente não precisa do torno. Ó, eu tô aqui com um bolzinho com água e uma esponja. Eu tenho costume sempre, eu uso ou essa esponjinha pequenininha ou essa aqui de pia eu tenho só para isso. Maria Clara está perguntando do Instagram da FA, será? Então, ó, desde que ela esteja limpa e sem gordura. Gente, é importante isso. A cerâmica não combina muito com gordura, tá? Então, ó, reparem que eu sempre deixo a bancada limpa, sem gordura. As alunas que vêm aqui, elas podem dizer isso.
Quando a gente faz um bolo, traz alguma coisa, eu sempre pego no pé para comer fora da bancada, porque a gordura é uma judiação. Se você põe o dedo com o dedo com gordura na peça, às vezes na hora de esmaltar, o esmalte não pega, e aí vocês perdem o trabalho. Então, para essas coisas eu sou um pouco chatinha. Exigente, eu diria. Então, ó, antes de qualquer coisa, a gente precisa limpar a peça. Para que a limpeza? Para tirar a poeira, a gente limpa o ateliê sempre, mas sempre acaba juntando poeira e essa poeira às vezes atrapalha o trabalho da gente. E nessa hora eu sempre faço isso antes de riscar, porque às vezes tem alguma trinca. Então, nessa hora, se a gente enxergar a trinca, a gente já deixa essa peça de lado. Então, é muito importante. Eu vejo aqui, outro dia uma aluna falou, tem gente que não tem esse costume, ó. Então, passem bastante, principalmente aqui na borda, ó. Quando a gente tem trinca de prato, o pior lugar para trincar é aqui na borda. Então, adquiram esse costume de limpar. É um segundinho, né? O Juan tirou os comentários, depois a gente, mais pro fim da live, a gente volta, tá? Só para não atrapalhar a visualização de vocês. Então, anotem aí, quem tiver dúvidas. Tem também o grupo de WhatsApp. Quem não tiver no grupo de WhatsApp e quiser entrar, a gente manda um monte de informação lá. É só mandar um direct que a Thalita inclui vocês. Ó, vou pôr mais aqui pertinho. Eu vou fazer agora o quê? Uma base, um degradê de azul, 2 tons de azul, que vai ser o quê? Ele será essa base aqui de baixo, ó. Aqui nesse eu fiz verde com azul. Agora no de vocês eu vou fazer 2 tons de azul. Até porque o que eu vou fazer listrado, um pouquinho diferente desse. Então eu vou pegar, eu uso tinta ou Duncan, são essas daqui, ou Crisantos. A Duncan na verdade agora é Meiko, né? A Meiko comprou a Duncan, então é uma coisa só. É americana e a Crisantos é australiana. Tá? Elas vêm prontas, as tintas já vêm prontas, é só a gente misturar com um pouquinho de água num azulejo e ela tá pronta para pintar. É importante falar o seguinte, todo o nosso material é à base de água. Então, a gente limpa os pincéis com água, a gente limpa o azulejo com água, tudo à base de água. Diferente da porcelana, que tem algumas pessoas que eu vi aqui que pintam porcelana, a porcelana é sempre à base de óleo, de copaíba ou óleo mole. A gente é sempre, a base é água. Então, eu vou colocar o azulejo aqui perto para começar a pintar. Então, gente, essa técnica é bem simples, como eu falei para vocês. Eu não tenho nenhuma aluna que não tenha conseguido fazer, especialmente essas técnicas que são mais simples, tá? Quem tiver interesse, presta atenção nas lives. A gente tem o material aqui para vender, então quem quiser fazer essa peça é bem simples, vocês vão ver, não precisa de muitas cores. Quem quiser, é só mandar recado pra gente, agora a gente já voltou de férias, o ateliê já tá com tinta, material. Quem for de outros ateliês também, quiser comprar peça riscada, a gente vende também peça riscada. É só ligar, mandar um direct, falar com a Glória e ela atende vocês. Ou eu, quem tiver por aqui. Então, ó, de novo, tinta pronta, EZ31, é um corante, é um tipo de tinta que é bem forte. E aí vamos começar a fazer. Na verdade, eu acho que eu vou fazer o 18 para ficar bem parecido com esse aqui. Deixa eu pegar. Ó, então eu vou fazer para vocês entenderem, ó. Aqui eu usei o 18 e depois eu fui clareando. É muito importante a gente, como eu falei para vocês, eu dou aula há muito tempo
e eu acho muito importante o passo a passo. Às vezes eu até comento no clube que algumas explicações, às vezes eu penso que nem precisaria passar, mas eu prefiro pecar por excesso, porque eu acho que o que é importante, o acabamento nas peças, é muito importante. Então, tudo que a gente puder fazer, tudo que eu puder passar para vocês, para que vocês aproveitem mais a técnica, eu faço questão de fazer. Eu vou explicar também para vocês uns papéis que às vezes a gente usa. Amanhã eu vou mostrar para vocês, eu não sei se vocês já viram, quem já pinta, né? Esses papéis de cerâmica, ó. Eles já vêm prontos, fica muito bonito e é muito fácil de aplicar. Eu vou mostrar para vocês. Hoje eu vou fazer só esse aqui, senão confundo a cabeça de vocês. Então, ó, 18, esse é um verde, e o 31. Outra coisa muito importante, as cores não são as que estão aqui. A gente sempre olha pelo catálogo, tá? Sempre a gente tem um catálogo em mão. Quem tem ateliê normalmente tem um catálogo ou de papel ou aquele com as pedrinhas, ou vocês podem olhar pela internet também, tá? Vou mostrar para vocês, ó, catálogo da Meiko. Essa tinta que eu estou usando é o EZ, o tipo de tinta é o EZ. Existem vários tipos, uma variedade muito grande. Ó, tem muita opção, tá? O EZ tá em outro catálogo, eu vou pegar aqui e já mostro para vocês, tá no da Danca. Então, assim, é importante saber que eles ficam diferentes depois da queima, tá? Essa queima aqui vai ser 980, num forno próprio, tá, gente? Não é forno caseiro, é um forno próprio para cerâmica. Não precisa ter o forno para começar a pintar, tá? Aliás, a maioria, acho que eu não tenho pouquíssimas alunas que têm forno. Quem tem forno são as minhas alunas que dão aula. Ó, para vocês terem uma ideia das cores que a gente está usando. Esse é o 18. E o 31 tá aqui, ó. Tá vendo? Ele é um pouquinho diferente. Algumas cores têm uma variação maior, tá? Mas é importante para quem estiver pintando sozinha, sem orientação, acessar a internet ou comprar um catálogo, tá? A gente tem aqui alguns catálogos também. Eu vou fazer uma base e vou aproveitar e falar um pouquinho com vocês sobre o torno. A gente pode usar para o torno ou um pincel tigre. Esse meu aqui é Condor. Eu vou pegar um outro aqui. Eu tenho uma mesinha aqui com todos os meus materiais, por isso que de vez em quando eu dou uma tombadinha para cá, gente. Então a gente pode usar esse pincel que é de tela, é um pincel, não é um pincel super macio, e é justamente por isso que ele é útil. Então, ó, eu vou usar ou esse largo, ou eu posso usar um mais macio, que é, ó, um mais macio chatinho. Quando é uma área muito grande, eu prefiro fazer com esse aqui, esse da Tigre ou da Condor. Aqui a gente tem alguns para vender da Condor. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar tinta. Gente, isso é uma técnica das milhares que existem, tá? Eu escolhi essa porque eu achei prática e, como eu falei para vocês, algumas a gente vai fazer, vamos fazer uma peça mais simples e outra mais elaborada. Ó, o prato tá centralizado e aí eu começo a fazer o verde. Pego tinta dos dois lados com água. Para quem tiver alguma dúvida, fica até o final da live, eu vou abrir novamente os comentários para vocês perguntarem. Pode perguntar, mesmo que vocês achem a pergunta
básica, não tem problema nenhum. Tem muita gente que tem dúvida e às vezes fica com vergonha. Por exemplo, o forno. O forno não é o de casa, tá? Para algumas técnicas a gente consegue usar o de casa. Para esse aqui, não. É um forno profissional. Ó, então, vocês estão vendo? Eu pego água, como eu falei, é tudo à base de água. Carrego o meu pincel dos dois lados, ele tá bem cheinho de tinta, então eu tô com água e tinta. Em algumas técnicas eu uso mais seco, outras mais molhadas, tá? Esse aqui eu tô usando um pouquinho mais aguado, ó. E aí eu vou misturar. Como é que eu faço o degradê? Então eu tô com o pincel um pouquinho de verde e pego o azul. Acho que dá para vocês verem que aqui tem um pouquinho ainda de verde. Eu não limpei o meu pincel totalmente, porque eu quero que ele vá misturando aos poucos. Ó, então eu comecei essa faixa, entrei um pouquinho. Eu vou fazer bem devagar, gente. Dá para fazer bem mais rápido, mas eu vou tentar fazer bem devagar para vocês conseguirem acompanhar, ó. Então repararam que o verde estava mais para fora? Aí eu venho com um pouquinho de azul, um pouquinho para dentro, para quê? Para dar esse degradê, essa mistura. Coloco pouca tinta no pincel quando eu estou fazendo essa mescla de cores. Então venho com água. Eu vou aproveitar, não é essa a ideia da técnica, da aula, mas eu gosto sempre de, o que vai passando na minha cabeça, eu gosto de falar. Muita aluna, às vezes, vai começar a fazer torno, e aí faz isso, ó. Vai passando sem água, e aí ele começa a fazer como se fosse uma farinha na peça. Ó, vai começar já já. Por que forma essa farinha? Já vou explicar, porque aposto que tem bastante gente que tem dúvida. Se vocês forem olhar, ó, peraí. Agora começou a fazer uma farinha na ponta do pincel. E aí, às vezes, estraga o processo. Isso acontece quando a gente não hidrata muito o pincel. Então, para fazer o torno, a gente tem que trabalhar com o pincel bem hidratado. Senão ele começa a fazer como se fosse um pozinho, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou seguir colocando mais água. Aqui, eu já consegui fazer a mistura. Então, o que eu vou fazer? Vou passar só azul. Gente, muita gente também pergunta, tanto faz horário ou anti-horário? Tanto faz. O ideal é sempre a gente trabalhar da forma que seja mais confortável para a gente, tá? Se você estiver usando o anti-horário, você vai fazer isso para facilitar o seu trabalho, né? Eu uso nesse sentido aqui. Então, agora eu só estou pegando o azul. Repararam como carrega? Quem pinta deve estar percebendo. Esse pincel é um pincel que não é muito macio, é um pincel barato. A gente até tem um pouquinho de preconceito com ele, mas para fazer listras, ele é o melhor que tem. Esses pratos que tem aqui, ó, que estão atrás de mim, pedi para o Juan mostrar, eu fiz alguns de olho grego. Essas faixas todas foram todas feitas com pincel, com esse tipo de pincel, ó, todas essas faixas, tá? Então facilita bastante. Esse trabalho de olho grego a gente já fez live também. Ó, então eu vou passar mais uma vez. E aí a cor é a cor que tá aqui, é a que vai ficar quando a gente queima. Eu quero que fique um pouquinho mais mesclado, eu venho só com água, passo várias vezes, ó. Repararam que eu estou usando bastante água? Senão ele trava. Ó. Então isso aqui é só a base do meu prato, ele quase não vai aparecer depois, tá? Eu nem precisaria caprichar tanto, eu tô só caprichando para explicar para vocês, ó. Então aí repetindo, EZ31 e EZ18, dois corantes
que eu estou usando nesse prato. Na verdade, nesse prato eu só vou usar corante. A gente tem outras opções de tinta, mas hoje a gente vai usar só esse aqui. Eu vou tirar o torno. E aí agora eu vou colar as minhas flores. Como eu vou colar? Vocês viram que tá bem solto. E aí também, é como eu falo para vocês, aqui eu passo uma sugestão. Vocês podem modificar de acordo com o gosto de vocês. Por exemplo, pode centralizar uma flor maior e fazer uma faixa, pode fazer como se fosse uma mandala, ó, fazer uma maior e várias menorzinhas em volta, enfim. Aqui eu optei por fazer mais solto. É muito fácil, ó. A gente tira a parte de cima, que é autocolante. Lembrando que essas flores eu imprimi na impressora em uma folha de etiqueta, tá? Deixa eu mostrar aqui para quem não tava. Isso aqui é uma folha daquelas da Pimaco, tá? É uma folha autocolante e a gente imprimiu, ó. E aí recortou. Se você não quiser imprimir, dá para utilizar uma etiqueta. Algumas etiquetas têm muita cola, então aí depois vocês não conseguem tirar, a cola atrapalha. E tem um truquezinho aí depois, mais pro fim, que eu vou explicar para vocês, tá? Então, o ideal é usar uma etiqueta, essa marca, por exemplo, eu tenho certeza que não dá problema. Ó, então eu vou colocar aleatório, vou fazer mais ou menos parecida com aquele que eu fiz. E aí vocês recortem o número de flores que vocês quiserem, quiser fazer um outro desenho, quem tiver facilidade de mexer em computador, tem várias opções. Ó, importante que ele esteja bem colado aqui nas extremidades. Gente, de vez em quando, se vocês repararam, eu dou uma diminuída no que eu tô falando, porque passa um avião, a gente tem um ateliê bem aqui ao lado, bem em Moema, do lado do aeroporto, então às vezes o avião faz um barulhinho. Ó, então eu vou tirar as flores, tirar as menores. Caramba, vou pegar uma outra. As maiores são bem mais fáceis de tirar. Ó, não se preocupem com a tinta, tá? Como eu falei para vocês, ela vai sumir. Pedindo ajuda aqui pro Juan, que aí eu não demoro tanto. Ó, o importante é colar bem. Ó, puxa, certifica que saiu toda. Deixa eu ver como eu vou fazer. Quando a gente faz uma textura, como esse prato que eu tô fazendo, é sempre importante perceber o seguinte, ó. Eu vou fazer esse desenho solto, então evitem fazer só um cantinho, a não ser que vocês queiram, tá? Que de propósito vocês queiram usar só um pedaço. Mas se vocês quiserem que o desenho vire um padrão, como uma estampa, o ideal é sempre deixar, como eu falo para as alunas no clube, quando a gente bater o olho, a nossa visão não tenda para um lado só. Aqui, por exemplo, ó, a impressão que a gente tem olhando por cima, não consigo ver nada, nenhum ponto mais importante. Pode ser que aqui um pouquinho mais esverdeado, mas a hora que queimar, isso aí vai sumir. Quando a gente está fazendo uma estampa, qualquer desenho que seja, o ideal é a gente olhar e ter um equilíbrio visual. Tá certo? Então, a ideia de como a gente coloca os decalques é justamente essa. Ó, então, por exemplo, eu vou colocar uma mais para cá e vou preenchendo. Vou fazer uma maior.
Ó, dá para fazer assim, meio saindo do prato. Essa técnica também é bem fácil para vocês fazerem em outras peças. Dá para fazer em cachepô, dá para fazer em jarra. Acho que o Juan voltou os comentários. Se alguém tiver dúvida, aproveitar esse momento que não precisa tanto ficar olhando, aproveitem e tirem as dúvidas. Ó, vou colocar bastante. Eu gosto bem cheinho, então vou colocar bastante. Ó, repararam que eu tô passando a mão por cima? Ó, normalmente a tinta não sai, tá, gente? É muito raro. Uma ou outra cor de uma ou outra marca, mas normalmente a gente pode segurar, ela fica seca rapidamente, então dá pra gente trabalhar tranquilamente. Também diferente da porcelana que demora um tempinho para secar. A cerâmica tem essa característica. Ó, se alguém tiver dúvida, gente, pode mandar mensagem. Então, vou colocar mais um. Isso aqui é bacana para fazer no Natal. Vocês podem imprimir. Fiquem sempre tomando conta, principalmente a hora que a gente for fazer a pintura. É de certificar que esteja todo colado, tá? Então, isso onde eu tô passando, onde eu tô colando, é onde vai ficar vazado. Se a tinta é a mesma SC da Meiko, não. Acho que é Elce. A tinta SC da Meiko, eu vou amanhã ensinar, amanhã ou depois eu vou ensinar para vocês, nesse prato italiano que eu vou fazer, a diferença de SC e EZ, ou OS. Tem muita gente que tem essa dúvida. Então, eu separei uma parte das lives para mostrar. Ó, aqui, por exemplo, a gente está usando... Aqui é SC e aqui é EZ. Durante as lives eu vou explicar para vocês a diferença dessas duas tintas, tá? Uma é esmalte, a outra é corante. Mas depois, na hora que eu for fazer, eu vou pintar um pedaço desse prato, ó, esse aqui, e aí eu explico direitinho quando usar uma tinta, quando usar outra. Hoje eu tô usando só EZ, só corante. Boa noite, Márcia. Tem algumas alunas que são do clube aqui assistindo. Ó, vou colocar mais algumas, eu gosto mais cheinho. Esse horário de live é bom porque tem bastante gente que ainda tá meio em férias, então a gente aproveitou para fazer nesse período que tem bastante gente que consegue assistir. Ó, eu acho que agora já tá bom. Vou pôr só mais uma aqui. E aí eu vou passar por cima vou passar por cima um azul mais escuro. Para quem entrou agora, a gente vai ter live hoje, de hoje até terça. Eu vou fazer esse projeto, vou fazer um prato italiano também. Óbvio que eu não consigo fazer o prato inteirinho, o italiano é bem demorado, mas eu vou fazer esse e vou também falar um pouquinho desses papéis aqui. Ó, esses papéis de cerâmica que também a gente tem a possibilidade. Isso tudo que eu estou falando por enquanto é para quem não gosta muito de desenhar. Então a gente tem como fazer de outras formas. Não vão ficar, a gente vai tirar. Na verdade, eles nem são decalques, eles funcionam como uma cera, um isolante, na verdade. Depois a gente vai tirar. Por isso que ele pode estar aqui, porque se for papel não pode ir para queima. Agora eu vou passar por cima um azul mais escuro, eu vou precisar do torno de novo. Então eles não vão para queima, tá? Então, ó, de novo pegando o torno, ó, repetindo.
é importante. Durante o clube, durante as aulas, todas as aulas online, eu me preocupo bastante em repetir. Eu me preocupo bastante em repetir os materiais e os processos. Lógico que à medida do possível, né? Algumas peças são bem elaboradas e a gente demora bastante para fazer, mas eu sempre tento dar uma revisada, porque algumas peças são bem cheias de detalhes, mas quando acontece assim, o que eu faço? Vou fazendo passo por passo. Ele começa de uma forma muito simples. Quem é minha aluna do clube pode falar. Aproveitar que o Juan abriu os comentários. A gente olha uma peça, esses florais, a gente tem a impressão que é muito difícil. A gente começa bem do princípio, com as cores mais claras, vamos escurecendo. No fim da aula, depois de 2 horas, a aula em média dura 2 horas, de 1h30 a 2h30. Eu sempre me programo para não diminuir muito, nem passar muito, para não ficar nem cansativo e nem faltar conteúdo. Então, eu me preocupo sempre com o horário das aulas. Então, a gente faz passo a passo de cada desenho. Então, esse prato aqui, que é um prato sofisticado, elaborado, quem assistiu a aula deu para entender. Um pedacinho por vez, passo a passo. E eu vou fazer esse com vocês, ó. Já tem um outro aqui. Tá no caminho aqui para a gente fazer o próximo. A Márcia está falando que são passo a passo. Quem está começando consegue fazer. Então vamos lá. Eu vou fazer o azul agora. Eu tenho um ateliê aqui num prédio comercial e a partir das 7 eles liberam para reforma. Então, se vocês ouvirem, eu estou com o microfone, mas se vocês ouvirem um barulho, é a furadeira do vizinho, que infelizmente a gente não tem controle. Ó, então vamos fazer o azul? Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar um azul mais escuro. Escolhi usar um azul que eu gosto muito dessa outra marca, até para vocês verem a qualidade também. Então, ó, 18, 31, colo as florzinhas, tá? Que eu fiz na impressora, com etiqueta autoadesiva, tá? E agora eu vou usar o OS 185. Então, ó, usei tinta da Duncan e agora eu tô usando... Voltou, gente? Voltou, né? Parou nas tintas. Não, o que eu falei, estava falando é assim. Eu uso Duncan e Meiko hoje, né? E Crisantos, mas dá sempre para vocês substituírem pelas tintas que vocês estejam acostumados, tá? Eu não consigo colocar todas as substituições porque tem muita variedade de tinta, como eu estava falando. Eu tenho alunas que estão no Chile, na Argentina, então não consigo ter esse conhecimento, honestamente, de saber todas as substituições. Então, eu utilizo essas, tá? E a gente... e vocês podem comprar de outros fornecedores. A diferença entre EZ e OS, Silvia, é uma boa pergunta. Nenhuma, é só a fábrica. Tanto o OS quanto o EZ, eles são corantes. Só muda a fábrica, uma é australiana
e a outra é americana. Agora, do SC para o EZ, aí a diferença é bem grande, e aí amanhã ou depois, quando eu for pintar esse outro prato, eu vou mostrar para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, gente, aproveitem a live que eu vou respondendo. Ó, então, tudo grudadinho, EZ pintado na base. Agora eu vou usar o OS. Essa tinta é muito bonita. Ontem eu fiz um trabalho do clube com ela. Ela é bem forte e um azul bem intenso. A queima é de alta. É alta, 900, a queima é de 980. É baixa, mas para quem faz porcelana é alta. Então 980. Ó, eu vou fazer aqui o meio. Posso passar por cima. Esse pincel que eu tô usando é um pincel próprio para torno, ó. Deixa eu mostrar, porque eu sei que vocês devem estar curiosos, ó. Todo mundo gosta muito desse pincel. Esse pincel, esse formato, ele é próprio para filete. Eu vou mostrar para vocês aqui, também por isso que eu tô fazendo esse prato listrado. A gente consegue fazer filetes bem fininhos com essa ponta e faixas um pouco mais grossas, tá? O modelo dele é um modelo Dagger, que o código é 6250DG, tá? Existe esse pincel nacional também, esse meu é importado, mas tem outros semelhantes nacionais. O importante é que ele seja molinho, tá? Ó, então aqui eu fiz mais grosso, eu tô afundando o pincel. Gente, não tá descentralizado não, é que a minha flor tá descentralizada, tá? Respondi sobre a temperatura, 980. Se você fizer quem faz porcelana queima 720, chama a nossa queima de alta, mas tem gente que faz a 1200, tá? Ó, então eu fiz grossa, e se eu quiser fazer fininha, ó, apoia sempre, a mão esquerda sempre girando, a direita fica parada, eu consigo fazer bem fininho, ó. Então essa é a função desse modelo de pincel. Então vocês estão reparando, para cada tipo de trabalho, a gente usa um tipo de pincel. E aí, durante as aulas, eu sempre vou explicando para vocês conseguirem entender essa diferença. Eu vou fazer aqui solto. Ó, umas mais grossas, outras mais finas. Só para vocês irem entendendo como eu faço as faixas. Poderia fazer essas mais largas com o pincel que eu fiz o fundo. Eu vou até fazer para vocês verem que é possível. Então, reparando que eu tô passando por cima das florzinhas e elas não saem, tá? Essa tinta é boa, então ela não sai. Depois eu vou tirar, mas por enquanto elas estão aí. Ó, eu não preciso desviar. Se for desviar, não dá para fazer perfeitamente. Ó, aí esse aqui eu tô fazendo bem solto, tá, gente? Alguns eu tô fazendo mais grosso, outros mais finos, depois vocês vão ver o resultado. Ó, aqui eu vou fazer mais um fininho, ó, fazer um pouquinho mais devagar para vocês entenderem. Então minha mão esquerda tá girando, a direita tá paradinha, ó. E aí emenda, faz um frisinho fino. Isso aqui tem a técnica que eu explico para vocês, mas o mais importante de tudo é o treino, tá? Eu sempre falo isso para as alunas. Agora que essa barra eu vou fazer mais grossa com outro pincel, mas eu sempre falo isso, até é bom a gente dar uma parada aqui para eu explicar isso para vocês, porque é uma parte que eu me preocupo bastante, especialmente para quem às vezes começa a pintar assistindo live. Me vê pintando um friso assim fininho, tão delicado, e você olha, isso a gente sabe porque sempre todo mundo fala, eu também às vezes assisto lives e tenho essa sensação. A gente pensa que é muito fácil, e vai fazer. Tem gente que compra material e aí começa a primeira vez que faz,
não fica igual ao seu. Gente, não vai ficar igual ao meu no primeiro. Eu pinto há 30 e tantos anos e não vai ficar. Mas o que eu sempre falo para as minhas alunas é que assim, não é para desanimar isso que eu falo para vocês, mas é o seguinte, a gente tem que ter uma técnica, tem que ter alguém que explique a técnica, e aí essa pessoa, no caso sou eu me preocupo muito em passar toda a técnica para vocês, a mão, quanto de água, quanto de tinta, se você, dessa forma que eu falo, passo a passo, e vocês tiverem o treino, isso é que eu acho importante vocês prestarem atenção. Não adianta fazer, tem gente que faz a primeira vez, tem, mas a maioria precisa treinar bastante. Então eu tô só explicando isso para vocês para que não seja um impedimento. A hora que vocês, tem aluna que às vezes senta aqui e não consegue fazer a primeira vez e fica frustrada. Isso não existe, gente. O que eu tô fazendo aqui é porque eu faço há muito tempo e eu treino muito. Então dá para fazer? Dá. As minhas alunas que estão no clube não me deixam mentir. Dá pra fazer, mas tem que treinar bastante e tem que ter essa junção, sabe? Da técnica e do treino. Então é isso que é importante, porque eu às vezes olho o vídeo e eu sempre penso isso, por isso que eu gosto de parar pra falar com vocês. Aparentemente, vocês olham, vocês pensam que vão fazer exatamente igual. Vocês até vão fazer igual, mas depois de um tempinho de treino, tem que ter esse tempo de paciência e de treino mesmo. Ó, então o pincel, esse aqui, o fininho, nesse aqui é o que mais eu me assusto, porque é o que todo mundo acha que é o mais fácil, ó. Então a gente faz o fininho com esse formato de pincel. Então, vocês entenderam o que eu falei? Não dá para fazer um fininho com um pincel muito grosso. Então, vocês precisam ter alguém orientando que tipo de pincel usar, que tipo de tinta usar. Daria para usar uma outra tinta mais grossa? Para isso aqui não ia fazer o mesmo efeito. Então, é importante ter a orientação. Tá certo? Então, ó, eu vou fazer mais uma fininha aqui para vocês verem o que eu falo para vocês da técnica que eu explico no clube. A mão esquerda, tá dando para ver, a minha mão esquerda tá girando devagar para vocês conseguirem acompanhar. A direita tá parada, o torno basicamente é isso, a esquerda girando, a direita parada. Eu sempre falo como se fosse um suporte, ó. Se tivesse um suporte aqui, eu colocasse o pincel, eu não precisaria da minha mão. Ó, eu só deito de leve e a hora que chega eu ponho a mão suavemente para cima. É um trabalho mais delicado, ó, mas não tem como, ó, treinando vocês conseguem fazer. Tô passando mais uma mão só para ficar mais escuro. Se eu quiser, eu posso fechar aqui com esse pincel para ficar uma faixa mais grossa, mas eu vou deixar fininha. Agora, se eu quiser fazer uma faixa grossa já de uma vez, de uma forma mais rápida, eu pego tinta com o pincel. Agora eu troquei, peguei o pincel, esse da Tigre, na verdade é esse, que eu tava fazendo fundo, e vou usar o azul. Ó, pego dos dois lados, tá? Não adianta pegar um monte, tem que pegar, vai misturando a tinta no pincel, deixando a tinta entrar na seda do pincel. Sempre explico para as minhas alunas, o começo da pintura é aqui, ó. A forma que vocês pegam a tinta faz muita diferença. Não adianta pegar assim, ó, e vira um monte. Eu venho com excesso. E também não adianta pegar pouquíssimo, porque vai faltar tinta. Então tem o ponto certo, tá? Tudo isso a gente ensina, eu ensino para vocês passo a passo nas aulas. Ó, agora aqui eu vou fechar. Estão vendo como esse pincel carrega tinta? Vou ter que pegar mais uma vez só, ó, então pego tinta e faço isso, para não vir excesso. E passo por cima. Quiser deixar mais arranhado, pode deixar, se quiser pode deixar fechado. Depois eu vou tirar, eu vou deixar assim meio arranhadinho.
Então, só para vocês entenderem, ó, não é exatamente igual, mas eu fiz o fundo, colei os adesivos e repassei a tinta por cima dos adesivos. Agora eu vou tirar e vou dar outros acabamentos. Na verdade eu vou fazer o liner, mas eu vou deixar, é importante isso, e isso é mais uma coisa que é importante vocês entenderem também. Para fazer e para chegar nesse ponto e aparentemente ser fácil, e na verdade é fácil, a gente teve que ter uma experiênciazinha. Se a gente tirar agora com ele molhado, ele não vai sair, vai ficar um pedaço do papel aqui, a hora que vai pro forno, estraga, porque o papel dentro do forno não queima, eu perco a peça. Se eu deixar de hoje até uma semana, fica muito seco, eu também não consigo puxar. Tem um pontinho certo e a hora certa para tirar. Então, esses detalhes que também são importantes, e é para isso que a gente tem as aulas online, para passar esses erros, né, e essas dificuldades que a gente teve, passar para vocês, para que vocês não tenham tanto. Então, a gente encurta o caminho de aprendizado para vocês, tá bom? Eu vou deixar, então, como ainda não dá para tirar, eu vou deixar pra gente seguir amanhã com esse aqui. Então amanhã a gente vai acabar esse prato, vai dar tempo de acabar. E vamos depois falar um pouquinho sobre esses papéis aqui, tá? Que é como um transfer, ó, tem algumas opções. Eu vou mostrar pra vocês amanhã ou na sequência das lives, tá? Tem alguns desenhos diferentes, ó. Amanhã a gente deixa tudo organizado pra mostrar pra vocês. Tem uns desenhos lindos. E depois também, como a gente tem 6 lives, né? A gente vai fazer esse italiano aqui juntas também. Tá bom? Alguém tem dúvidas? Se alguém tiver dúvida, vamos aproveitar e tirar as dúvidas. Aproveitar que a gente tem essa possibilidade, né? Então é isso, gente. Quem tiver dúvidas e assistir depois a live, quiser mandar mensagem, pode mandar mensagem pra gente. Quem começou a assistir e gostou, não está no grupo de WhatsApp e quiser participar, manda mensagem também no inbox, a Thalita coloca vocês. É importante vocês estarem no grupo de WhatsApp, a gente passa algumas informações por lá, tá? Eu tô vendo que bastante gente daqui já está, porque eu reconheço pelo nome, mas quem não tiver e quiser acompanhar a gente até terça-feira que vem, é só participar. O nome da tinta australiana, você usa alta temperatura? Sim, esse prato, inclusive, eu vou queimar em alta temperatura. O risco do desenho não tem, porque o risco daquele outro eu vou mandar assim, tá? No grupo de WhatsApp. O nome da tinta, ó, é Crisanto, gente. Eu vou... Onde tá escrito aqui? Pedi pro Juan escrever. Diferente, né? Qual é o número desse pincel que você usou do cabo amarelo? Vou mostrar. Alguém perguntou durante a live se a gente tem peça riscada com desenho italiano. A gente tem peça riscada com desenho italiano. Eu não vendo o risco, eu só passo alguns riscos. Quando vocês estão no grupo, quando a gente tem live, eu não consigo mandar risco, porque primeiro a desenhista faz já direto no prato. Quando a gente tem esses eventos e tem o clube, aí então eu passo no vegetal, crio um PDF e passo para vocês. Mas de todos os pratos que a gente tem aqui, é impossível, eu não consigo. Mas a gente tem prato italiano sim. Isabel, a etiqueta, amanhã assiste que eu vou te explicar. É o que eu tava falando. Agora, se eu for tirar, tá muito mole. Eu não consigo. Ele acaba grudando. Essa aqui que tá na ponta ainda dá, mas fica um pedaço de papel. Tem que esperar secar um pouquinho mais. Então amanhã a gente vai tirar. O número do pincel, ó, é o 815, esse é o 24. É um pincel de cerda bem grossa. É usado para
para a tela. Eu não sei se dá para ver, tô com medo de mexer e estragar, mas a hora que a gente puxa ainda fica o papel, porque ainda tá molhado, ele tem que estar mais sequinho, mas não totalmente seco. Amanhã eu vou acabar vai estar no pontinho de tirar, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Espero que vocês tenham gostado da aula. Então, a gente hoje trabalhou com EZ, OS, corante e esses recortes de carimbo, tá bom? Então é isso, a gente tá... qualquer dúvida é só mandar mensagem. Quem não tiver no grupo de WhatsApp, entre, que vai ter bastante, vai ter o risco, a gente anota os materiais para vocês. Amanhã às 8, todos os dias, até às 8 não, às 18, todos os dias até terça-feira, às 18 horas, inclusive sábado e domingo, tá, gente? Vamos aproveitar que tá todo mundo descansado e vamos fazer as lives no sábado e domingo também. E aí na quarta-feira, para quem é do clube, a gente vai ter aula do clube. E vai ter uma novidade que eu acho que vocês vão gostar bastante. A gente fala amanhã sobre isso, principalmente para as alunas antigas do clube. Acho que vocês vão gostar, tá bom? Obrigada por para quem ficou até agora, acompanhando a live. Eu espero que tenha sido produtiva. Então até amanhã, gente. Beijos.